Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam a própria bênção. Você seja a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para cada um de nós. Qual é o pai? Qual é o pai que não quer que o seu próprio filho seja a própria bênção? Qual é o pai que não deseja para os seus filhos que eles venham herdar dele, do pai, a grandeza de ser a própria bênção? Pois é isso exatamente que Deus quer para você. Ele quer que você seja a própria bênção. Eu não estou entendendo, bicho. O que significa ser a própria bênção? Significa que você não tem que ficar correndo atrás das bênçãos. Você será a própria bênção. Significa que você será a própria fonte. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte para jorrar por toda a vida eterna. Então, Deus quer fazer de você a própria fonte. Você crê nisso? Você acredita nisso? Pois eu acredito, eu creio. Quem crê em Deus, obviamente, tem que crer nisso, porque ninguém quer o melhor para os filhos, seus filhos, do que o próprio pai. Não é verdade? Então, para você, entretanto, ser a própria bênção, você tem que ter o espírito da bênção, você tem que ter o espírito de Deus, você tem que ser filho de Deus, você tem que ser gerado por Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala sobre isso. Porque muitas pessoas, naquela altura como hoje, carregavam consigo aquela dúvida, aquela incerteza, se realmente elas foram ou não batizadas com o Espírito Santo. Como é que eu posso saber se eu sou batizado com o Espírito Santo ou não? Como é que eu posso ter certeza que eu sou filho de Deus ou não? Sabe por quê, bispo? Porque a minha vida tem sido tão pífia, tão miserável, tão ordinária, que eu não tenho mais vontade de viver. Às vezes eu fico perguntando a mim mesmo, por que eu vim ao mundo? Para que eu vim a esse lugar, a esse mundo? Porque eu só conheço sofrimento e dor. Como é que eu posso ser filho de Deus e, ao mesmo tempo, viver essa vida desgraçada que eu tenho vivido? Não tem sentido, não tem cabimento. É verdade. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Então a pessoa fica assim, poxa, se Deus quer que eu seja a própria bênção,
tem que me livrar dessa vida mesquinha, miserável que eu tenho vivido. Bem, minha amiga e meu amigo, é exatamente isso a proposta de Deus para você. Olha só o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala para todos os seguidores do Senhor Jesus. Vamos ver o texto. Ele diz assim: o próprio Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica, confirma, testemunha, assevera com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, verifica, minha amiga e meu amigo, que se por acaso você não é batizado, não é selado com o Espírito Santo, você não tem essa certeza, você não tem essa confirmação divina que você é filho de Deus ou filha de Deus. E por você não ser filha ou filho de Deus, você não tem o direito de usufruir o que os filhos de Deus têm direito. Uma coisa é você ser filho, outra coisa é você ser bastardo. Então, quem é filho de Deus, eu não estou falando aqui de religião, não. A Bíblia fala do fato de ser ou não ser filho de Deus. Aqui ele não está falando assim, você é cristão, você não é cristão, você é muçulmano, você não é muçulmano. Nada disso. Está falando aqui sobre filhos de Deus. Aqui o assunto trata de filhos de Deus, herdeiros de Deus. Filhos, herdeiros de Deus. Então, quando uma pessoa não é filha de Deus, ela não tem certeza de que é filha de Deus. Até porque você acha que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que foi selada com o Espírito Santo, que é filha de Deus de verdade, será que o Espírito Santo vai deixar 1% de dúvida dentro dela? Você acha que o Espírito Santo dentro de mim vai deixar uma brecha, um espaço para eu ter dúvida que ele é o meu pai? Claro que não. Claro que não. Então, todos os que têm o Espírito Santo, todos os que são batizados, selados com o Espírito Santo, têm uma confirmação no próprio Espírito, do próprio Espírito Santo, confirmação do próprio Espírito Santo, que ela é filha de Deus. E isso é uma coisa pessoal. Por exemplo, eu não preciso tentar convencer ninguém que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou filho de Deus. Porque o próprio Espírito Santo confirma, testifica, testemunha, assevera que eu sou filho dele. Então, por ser filho de Deus, eu tenho direitos, eu tenho privilégios. E por conta desses direitos e privilégios, então eu vou em busca do que Deus promete na sua palavra. Aí está a razão da fogueira santa de Israel. As pessoas, quando fazem um voto com Deus no altar e colocam as suas vidas no altar à disposição do Espírito Santo, elas se entregam de corpo, alma e espírito, 100%. Então, o Espírito Santo, o Espírito do altar, vem sobre elas e fala filhas de Deus. Essa é a química do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo. Você que está me assistindo nesse momento, você é católica, você é espírita, evangélica,
Não importa quem você é, o que você fez de bom ou deixou de fazer de bom. Não importa. O que importa é daqui para frente. É o que você está fazendo com a sua vida diante do conhecimento que você está tendo sobre o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o texto sagrado diz que o próprio Espírito Santo confirma no espírito dela que ela é filha de Deus. E porque ela é filha de Deus, então ela vai correr atrás das promessas que Deus, seu Pai, lhe deixou. Então, essa é a proposta da Fogueira Santa de Israel. Agora, é claro, muitas pessoas recebem as bênçãos, procuram, correm atrás das bênçãos, mas deixam de lado o abençoador. Aí, é claro que elas vão acabar perdendo. Porque Jesus disse também, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro você tem que entrar no reino de Deus e viver na justiça dele. Aí sim você recebe o Espírito Santo, que confirma que você é filha ou filho de Deus, e aí sim você toma posse de tudo o que o reino de Deus tem. Toda a herança de Deus para os filhos dele. Que maravilha, né? Mas, bispo, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa de ir muito na igreja. Não importa. O que importa é a sua fé nas promessas de Deus. É a sua fé exercitada, praticada na palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina com clareza. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o próprio Deus dentro de si. Ela é a própria fonte de bênção. Ela tem a direção do Espírito Santo para saber o que faz e o que não faz da sua vida. Ela tem a condução na sua mente do Espírito Santo que vai fazê-la tomar posse daquilo que ele tem prometido na sua palavra. Então, minha amiga e meu amigo, veja que a fé cristã bíblica, a fé viva no Deus da Bíblia, é inteligente. Há uma parceria. Quando você se entrega, quando você casa com Deus, isto é, quando você no altar entrega a sua vida 100%, corpo, alma e espírito, então o Espírito Santo, ele vem e recebe a sua vida como a noiva. Como o noivo recebe a noiva no altar, ele recebe a sua vida e enche você da sua presença. Você é selada com o Espírito Santo e, consequentemente, a partir dali, todas as suas debilidades, fraquezas, complexos de inferioridade caem por terra e você passa a acreditar em Deus, porque Ele é contigo, você passa a crer que Ele é seu Pai, e aí você passa a crer, também a crer em si mesmo. Porque não basta você crer em Deus e não crer em si mesmo, não é verdade? O que adianta você crer em Deus e não crer em si mesmo? E é o que acontece com as pessoas religiosas. As pessoas religiosas creem em Deus, mas elas não creem em si mesmas. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, elas passam a crer em Deus e em si mesmas. Porque a certeza, a segurança, a confirmação do próprio Deus que ela é sua filha. Então, ela parte para cima dos problemas, ela parte para cima das conquistas pessoais, ela parte para a conquista de tudo que o reino de Deus promete. É isso que significa ter o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é absorvida pelo Espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito da conquista, da vitória. E aí, ela mesma, por si mesma, dirigida pelo Espírito Santo, ela toma posse daquilo que Deus tem prometido.
Quer dizer, ela não fica na dependência de patrão, de empregado, de governo, ela não fica na dependência de ninguém. Ela só fica na dependência de Deus e de si mesma. Então, o próprio Espírito Santo confirma, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por isso nós cremos em Deus, mas também cremos em nós mesmos. Graças a Deus. Stephanie Rodrigues nasceu em São Paulo, em uma família com estabilidade financeira. Quem vê Stephanie ainda pequena na foto, não imagina quem ela se tornaria. Após o divórcio dos meus pais, a vida da família inteira mudou. Tanto a parte financeira, ela caiu bastante, mas impactou porque logo em seguida a minha mãe levou eu e as minhas irmãs para outro estado. Então, durante esse período, eu fui crescendo e aí, sabe, né, na escola eu me envolvi com amizades que usavam drogas. É um mundo que quando você entra, quando você vai entrando, é como se fosse um bolo de fios que você vai vendo que cada vez mais você já está mais envolvido. Então, você vai experimentar a cocaína, aí depois você vai experimentar o lança, e quando você vê, você já está num buraco. Ir para uma biqueira, um ponto de droga, ficar ali a noite inteira cobrindo um turno de um traficante, eu ia. Se fosse necessário, a gente fazer um arrastão, eu ia também. Eu fui me tornando uma pessoa desprezível, porque eu não tinha mais, mesmo o amor da minha família, né? Era a ovelha negra e era assim, com o intuito de realmente fazer o mal para aquelas pessoas, né? De até matar. Então, era uma pessoa considerada realmente a escória para a sociedade, vamos assim dizer. A mãe de Stephanie, sem saber o que fazer, muda de bairro e tenta separar a filha daquelas amizades. Conheci um rapaz que ele era bem mais velho do que eu e ele bebia muito, então era um relacionamento bem abusivo, né? Ele me agredia, eu também agredia, ao ponto que eu cheguei a engravidar nesse relacionamento. E foi bem conturbado, porque eu não amava a mim mesma. Com toda aquela realidade, ali a criança foi adotada naquele período. Mas aí eu continuava daquele jeito, indo para as festas, em funk, porque eu queria preencher aquele vazio. E eu tinha um relacionamento ainda horrível com a minha mãe, porque a minha mãe queria me impedir de sair, também uma situação que marcou muito. Eu lembro, eu queria sair para uma festa, para um baile, e a minha mãe falou assim, não, você não vai. E aí eu falei assim, eu vou sim. E aí eu empurrei a minha mãe. Quando eu pensei que ela ia me bater, a minha mãe me deu um abraço e falou assim, eu não vou te bater, você é minha filha. Na hora que minha mãe me abraçou, quando ela fez isso, eu fiquei sem reação. E eu vi pela primeira vez uma atitude de uma pessoa que estava sendo confrontada, agredida, que naquele momento eu estava empurrando a minha mãe, eu estava falando palavras fortes para ela, e ela teve uma reação mansa. Uma reação, assim, para mim foi algo que eu nunca tinha visto. Então aquilo na hora me impactou muito. A mãe de Stephanie passa a entender como deveria agir com a filha. Continua lutando pela transformação da jovem, mas agora com sabedoria. E aí um dia de manhã eu acordei e me deu assim uma crise de choro, eu não entendia. Mas ali já era o agir de Deus através das orações da minha mãe. Aí eu falei assim, não, eu vou porque é realmente a última saída que eu tenho, porque eu já fiz um pouco de tudo nessa vida e nada deu certo. Na Igreja Universal, Stephanie conhece a fé e o único que poderia mudar a sua vida. Mas para que ela abrisse sua visão, ela precisaria abrir seu coração. E ninguém me discriminou, muito importante assim, porque ninguém me rejeitou. E a revolta que o pastor passava da fé, ela vinha assim, de encontro a toda a minha realidade de vida, e ela me encorajava a usar a minha revolta para mudar de vida. Porque até então, por mais que eu fosse revoltada, para mudar de vida eu não tinha coragem, porque eu não conhecia um caminho, uma saída. Eu me libertei
dos vícios, de drogas, né? Eu já não sentia mais a necessidade e a partir dali já era uma nova pessoa. E aí foi quando eu ouvi sobre o Espírito Santo. E eu me interessei, claro, porque eu vi que quem tinha o Espírito Santo era completo. E eu queria, porque ainda faltava esse algo que só ele podia preencher. E foi quando eu comecei a mergulhar mais na palavra de Deus. Eu comecei, além de obedecer tudo que o homem de Deus falava, né, Deus ele foi me mostrando coisinhas que eu tinha que abrir mão para poder recebê-lo. E foi quando veio algo que me marcou muito, que foi a primeira fogueira santa que eu participei. Porque não era uma campanha, era a campanha. Eu entendi que ela realmente era a chance, a oportunidade de Deus vir sobre mim. Então, quando veio a fogueira santa, eu realmente tinha necessidades, várias necessidades terrenas, mas eu entendi que a principal era o Espírito Santo, porque não era algo que ia perecer, não era algo que ia acabar, era algo realmente eterno, era algo que não ia ter fim. E aí o pastor passou aquela fé de tudo ou nada, era a fé do tudo ou nada. E assim, eu entendi que eu não ia receber só mais uma bênção, porque Deus já tinha me abençoado bastante. Ele já tinha me tirado do lixo, da lama. Só que eu entendi que aí, se eu recebesse o Espírito Santo, se eu desse de tudo de mim, o meu tudo na fogueira santa e recebesse o Espírito Santo, então eu ia ser a própria bênção. E foi quando eu falei, então eu vou pro tudo ou nada. E aí eu peguei o envelope, eu fui para casa pensando o que Deus queria de mim, porque não era só o material. Eu entendi realmente que coisas que ao olho nu, talvez um ser humano não enxergasse, mas que Deus enxergava e Ele via que eu precisava abrir mão. Então eu comecei a pedir, Deus me mostra. Eu vivi a fogueira santa, né? Aqueles dias de propósito, eu vivi e ainda vivo. Mas falando dessa primeira que me marcou, foi para receber o Espírito Santo, realmente eu vivi. Era aquela expectativa de subir no altar para poder ver a glória de Deus. Essa era a expectativa durante todos aqueles dias do propósito da fogueira santa. Até o dia que eu alcancei. Que ali, quando eu subi no altar para deixar o meu voto, era como se fosse o mesmo corpo, mas era uma nova pessoa dentro daquele corpo. E o único que eu dividia espaço dentro daquele corpo era o Espírito de Deus. E ali o pedido que eu coloquei no altar, Deus ele realizou. Então eu lembro do dia que ele veio sobre mim. Era uma quarta-feira à noite e eu lembro que minha mãe estava perto, tinha outras pessoas, mas na hora de buscar eu esqueci de tudo, porque eu queria muito recebê-lo e eu lembrei de uma palavra que o pastor tinha falado para mim assim: não venha ansiosa, venha. Se for para você ter alguma preocupação, se é que eu posso usar essa palavra, preocupação seja em prestar um culto agradável a Deus. Venha com esse pensamento, que Ele vai se agradar de você. E ali foi o que eu fiz. Então, porque o sacrifício continuou. E quando eu desci do altar, eu já desci com a certeza. Mas ali a gente continua com a confiança. O que é o sacrifício depois que você desce do altar? É confiar. Porque confiar, para a gente confiar, a gente tem que continuar sacrificando as nossas inseguranças. E foi o que eu fiz. E Deus honrou. Então, o dia que eu recebi o Espírito Santo, nessa quarta-feira à noite, foi quando eu esqueci de tudo e eu comecei a dar ainda mais de mim para Deus. Aquela garota amadurecia e encontrava o que tanto buscou de forma errada. Com a presença do Espírito Santo, em obediência a Deus, Stephanie vivia uma nova vida. A nova Stephanie era uma pessoa agora que tinha, além da paz, ela tinha a paciência, uma vida financeiramente estável, né? Não passei mais dificuldades. Deus me abençoou com um bom trabalho numa empresa, numa área comercial. Deus me abençoou em ser completa, ser uma pessoa feliz, não precisar de relacionamentos para se preencher,
não está mais em relacionamentos abusivos. Deus me completou mostrando a glória dele através da minha vida para minha família. E além de tudo isso, com a minha mãe também mudou, porque ali ela viu uma nova filha. Então hoje a nossa relação é totalmente diferente, que era motivo de vergonha, agora é motivo de alegria. O meu filho, que lá atrás tinha sido adotado, eu encontrei o paradeiro dele. Eu fui até lá, já tinha se passado alguns anos, então ele já estava um pouquinho maiorzinho, mas o casal falou, quando você quiser vê-lo, você pode vir. Então, tenho esse relacionamento com eles. Hoje, eu entro em unidades socioeducativas, então eu ajudo garotas que passam pelo que eu passei e eu consigo mostrar para elas com fatos. Olha só, é isso que Deus quer fazer e muito mais por você. Eu posso dizer que a Fogueira Santa, ela é real. Se você obedece o que Deus te mostra, Deus ele não vai ficar devendo nada para você. Porque foi assim comigo. E é assim com todos que também fizer dessa forma. E o altar representa a minha vida. A minha vida é o altar. Deus tem um plano a cada criatura e aos astros ele dá o céu. A cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais vou ver. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar,
Aonde Deus mandar, irei. Viver pela fé é viver na dependência do Espírito de Deus. É olhar para frente sempre. É desprezar os momentos tristes do passado e partir para frente. É tomar posse da promessa de que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. De que assim como Ele foi no passado com seus fiéis, Ele o é para com os fiéis de hoje. É ser surdo às vozes que ecoam no mundo, aos conselhos de tolos especialmente, daqueles que nada têm a ver com a fé viva do Deus vivo. É desprezar as opiniões alheias e abastecer a alma com a opinião de Deus. É duvidar das dúvidas, desafiar medos, dar banana podre para os sentimentos idiotas do coração. É definir-se como aliado de Deus, definitivamente. É aplicar o conselho divino. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Maria Aparecida nasceu em um lar destruído pelos vícios, brigas e violência, até que uma palavra negativa do próprio pai gerou uma enorme mágoa. Ele se tornou um inimigo e ela resolveu sair de casa. Uma vez ele olhou para mim e falou: você deveria ter morrido na barriga da sua mãe. No momento que ele falou isso, entrou uma mágoa muito grande dentro de mim. Eu era uma pessoa muito triste. Eu não aguentava mais ficar dentro daquele lar, eu não aguentava mais aquela situação. Então foi aonde eu conheci uma pessoa. E em um mês de namoro, essa pessoa me pediu em casamento. E eu queria um refúgio, eu queria sair daquela situação. E foi a única forma que eu pensei: eu vou me livrar do meu pai, eu vou me livrar de todos os problemas. Mas não, eu arrumei um problema maior. Me casei, meu pai não foi no meu casamento, porque ele não aceitava eu sair de casa. Me casei e fiquei durante 1 ano casada. Também brigas, intrigas, ciúmes. Não deu certo, então houve o divórcio. E assim, eu fiquei destruída sentimentalmente. Eu não acreditava mais nos homens, eu falava que todos eram iguais. E eu tive que voltar para casa dos meus pais novamente. Foi onde eu virei a minha cabeça. Eu comecei a ir para baladas, até beber, coisa que eu nunca tinha feito. E aquela mágoa do meu pai que nunca passava, eu cheguei a desejar a morte dele, né? A minha vida não tinha mais sentido. Eu não acreditava mais no amor. E realmente, assim, eu queria maltratar, eu queria pisar nos homens. Eu falava que era o que eles mereciam. Eu falava que todos eram iguais. E foi aonde eu conheci uma outra pessoa. E aí eu parei para pensar: bom, vamos lá, eu acho que vale a pena. E já nos conhecendo, né, ele me fez um convite. Foi onde eu tive um susto. Ele me chamou para ir para a Igreja Universal. Eu era católica, praticante, tinha imagens em casa, né? A minha mãe tinha o altar dela, né? Com os santos. Eu acreditava, eu cresci nessa religião. Eu cresci acreditando e seguindo essa religião. E eu falava para ele, né? Não, então eu tenho minha religião, você tem a sua, vamos continuar dessa forma. Então teve um certo dia que ele me chamou, eu falei: tá bom então, vamos lá. E nesse dia que eu cheguei, eu me lembro até hoje, eu nunca vou esquecer, o pastor, ele leu 2 Reis, ele falou sobre o altar de Baal. E aquela palavra veio direto para mim. E ele falou: ou você serve a Baal, ou você serve a Deus. E era a época de fogueira santa. E eu não entendia nada de fogueira santa, eu não sabia nem o que era, eu nunca tinha escutado falar. Mas o pastor, ele falou de uma forma, ele explicou de uma forma que eu vi que como uma oportunidade para mim. Então foi onde eu fiz o meu primeiro sacrifício, né? Eu não tinha muita condição naquele momento, porque na época eu trabalhava, né, como balconista, ganhava um salário de R$500, mas eu vi que eu tinha que dar o meu tudo, né? Só que o meu tudo não era aquele valor em espécie. Eu entendi que ali naquela fogueira santa eu tinha que entregar os meus medos, as minhas vontades,
né, as minhas mágoas, eu tinha que deixar tudo naquele altar. E foi aonde eu obedeci. Eu subi naquele altar de uma forma e desci totalmente transformada. E eu entendi que Deus não queria aquele dinheiro em espécie, porque o valor era tão baixo, era tão pouco, era tão pequeno. Eu queria poder ter feito mais, mas eu entendi que o meu maior sacrifício era largar aquela vida que eu tinha, uma vida de pecado, uma vida de mentira. Nessa época eu estava até sem falar com meu pai, ele ficou um bom tempo sem falar comigo e teve uma reconciliação. Ele chegou em mim, me pediu perdão por tudo que ele tinha me feito. Hoje a gente convive muito bem, eu falo que eu amo meu pai e assim, hoje eu peço que Deus dê muita saúde a ele, muitos anos de vida, não desejo mais a morte dele como eu desejei. E assim, de altar em altar, fogueira em fogueira, foi aonde começou toda a transformação, não foi do dia para a noite, mas eu aprendi que a gente no altar, que a gente obedecendo, Deus muda, Deus nos ouve, Deus nos atende. Com a minha vida no altar, eu casei. Casei com aquele rapaz que me trouxe para a igreja. E hoje nós somos muito felizes. Hoje eu me sinto amada, valorizada, tenho um casamento abençoado. E a minha vida começou a mudar, de fogueira em fogueira, de altar em altar, né? Sou muito feliz. E foi onde também começou a mudar a minha vida financeira. Eu trabalhava no bazar, né? Na época, trabalhava de domingo a domingo, ganhava um salário na época de R$500 por mês e foi onde Deus me deu a visão. Eu falei, eu vou ser cabeleireira. Nunca tinha mexido com cabelo. E fiz o curso, me formei e o meu pensamento também era que eu vou abrir meu salão daqui 6 anos. Mas Deus me deu uma oportunidade e foi onde Deus foi abrindo as portas. Eu fui para um salão maior, né, já fui trocando todos os móveis do salão. Hoje em dia tem um salão de alto padrão. Os meus móveis hoje são os mais sofisticados do mercado. E Deus foi abençoando. Deus me deu visão, Deus me deu sabedoria. E o principal de todos é o Espírito Santo. Que eu me sinto fortalecida, renovada. Aquele vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido com o Espírito Santo. Para quem chegou na igreja e não sabia o que era fogueira santa, criticava a igreja, falava muito mal, mas foi o que mudou a minha vida, o que mudou a minha história. Eu criei na palavra de Deus, eu criei no que o pastor falou e foi o que aconteceu. Então, a partir do momento que você crê, obedece e segue aquela direção, você vê os resultados. Imagine gerar um filho, criá-lo com todo o amor e carinho e hoje o ver perdido. Às vezes você sente raiva de lutar tanto e em troca receber insultos e xingamentos. Um dia ele falava assim, um dia o meu nome vai sair nos jornais porque eu vou metralhar todo mundo. Ele tinha um ódio tão grande dentro dele. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei revoltada. Se o altar funciona, eu vou internar ele aqui, nesse altar. Ele vai ficar internado aqui. Ali no altar morreu aquele velho Natan e nasceu um outro Natan totalmente transformado. A revolta transferida para o altar traz a resposta. Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação de vida. Procure uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Marília Lopes, tenho 35 anos e sou corretora de imóveis. Eu conheci Jesus aos 14 anos em uma outra igreja evangélica, em outra denominação. Nessa igreja que eu fazia parte, eu fui ungida como missionária na época. Então eu comecei a desenvolver alguns trabalhos dentro da igreja de ajudar as pessoas. Fazia louvor na igreja, eu era líder de louvor, de ministério de louvor. E cantava, às vezes até pregava dentro da igreja, mas eu saía dali, eu ia para casa chorar. Eu não tinha aquela vida que eu pregava, eu não vivia. E comecei a desenvolver uma depressão. Então eu tinha complexo de inferioridade,
eu chorava muito, qualquer coisa eu chorava, eu me sentia inferior às outras pessoas, aonde eu cheguei a perguntar para Deus, meu Deus, por que eu te sirvo? Eu ensino as pessoas como elas devem proceder, elas fazem, elas conseguem, e por que eu não consigo? Por que eu vivo esse conflito interno? E mesmo a minha mãe, sendo pastora dessa igreja, ela tinha uns problemas internos também que eu até então não sabia, mas ela estava passando também por um processo de depressão. E uma pessoa dessa igreja, que fazia parte dessa igreja, percebeu o semblante dela, percebeu que ela não estava legal e fez um convite para ela e falou com ela, falou, olha, eu sei de um lugar que se você for, vai mudar a sua vida, porque eu já fui lá. E a minha mãe quis saber que lugar era esse e ela falou, na Igreja Universal. A princípio a minha mãe teve resistência, né? Ela não queria ir porque a gente tinha essa resistência contra a Igreja Universal, eu também tinha. Mas ela aceitou o convite, diante da situação de desespero que ela estava vivendo, ela aceitou o convite e ela foi. E a partir daí, ela começou a ter as mudanças na vida dela, né? E eu, como filha, comecei a perceber as mudanças que Deus começou a fazer na vida da minha mãe. Apesar de não concordar com a ideia dela sair da igreja e ir para a Igreja Universal, mas comecei a ver as mudanças. E aí a minha mãe começou a me convidar para ir à Igreja Universal. Então eu comecei a frequentar as reuniões e nas reuniões de libertação, em uma dessas reuniões que eu fui, eu tinha certeza dentro de mim, eu achava que eu tinha o Espírito Santo. E nessa reunião específica que eu fui, através da oração, né, que o pastor fez, eu passei mal, eu cheguei a cair de joelhos, quando o pastor orou ali e falou, né, determinou o que estava acontecendo, e de fato era o que eu estava vivendo na minha vida, que eu pensava que era uma coisa e quando na verdade era outra. Eu pensava que eu tinha Deus, que eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, porque eu ajudava as pessoas, mas quando na verdade não tinha. E aí nesse dia eu cheguei a passar mal, eu fui atendida e ali a minha ficha caiu. Ali eu entendi que eu não tinha o Espírito Santo. Foi muito difícil, porque para a gente que está à frente de um trabalho, e você, de repente, você entende que você não tinha, de fato, Deus para passar para as pessoas. E foi aí que eu comecei a buscar. Nesse meio tempo, veio um jejum, que foi o jejum de Jesus. Foram 40 dias de jejum, que foi justamente numa época muito difícil para mim, porque foi na época da Copa do Mundo, em 2014. E nessa época eu gostava muito de assistir os jogos, né, do Brasil, ainda mais Copa do Mundo e no Brasil, né. Então foi muito difícil, eu tive que abrir mão, foram 40 dias, e tinha os convites, vamos assistir os jogos, e as pessoas não entendiam por que eu não ia. E eu fiquei esses 40 dias decidida a mudar essa situação, a ter realmente um encontro de fato com Deus, que eu achava que eu conhecia. E aí, durante esse jejum, numa quarta-feira, tive a certeza que Deus era comigo. Deus falou comigo, ali naquele momento. E eu tenho certeza que foi Deus, porque naquele instante, aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza que eu sentia, sumiu. E eu tive a certeza de que, de fato, Deus era comigo. E eu tinha as minhas inseguranças, e naquele momento, assim, para mim já não importava nada. Eu tinha certeza que Deus estava me recebendo ali naquele dia, né? Uma alegria muito grande e a partir daí as coisas começaram a mudar. Dentro de mim mudou e quando muda dentro da gente, automaticamente fora começa a mudar, né? E aí comecei a mostrar essa diferença. Automaticamente as pessoas começam a perceber. O meu esposo percebeu a mudança, hoje ele reconhece, ele vê como que eu mudei, até a minha estrutura mesmo, de como lidar com os problemas, o mundo às vezes desabando, como a gente vem passando aí, esses dias difíceis de pandemia,
Mas mesmo nesse tempo difícil, onde está todo mundo passando por crise, Deus nos dá força para ajudar outras pessoas, né? Deus tem nos dado essa condição, não só com palavras, mas também com atitudes, né? A gente tem conseguido ajudar. Então, a transformação, para a glória de Deus, foi completa. Hoje eu sou muito feliz mesmo. Tenho um casamento abençoado, tenho uma filha que é uma bênção, tenho uma família muito feliz, sou realizada no trabalho, né? Graças a Deus, assim, sou reconhecida pelo que eu faço. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e à Igreja Universal, porque se eu não tivesse encontrado essa porta, eu hoje não sei como que eu estaria. Talvez teria até já cometido um suicídio, que é o que acontece com a maioria das pessoas nessa situação, né? Mas hoje, graças a Deus, assim, a gente tem uma vida feliz com o Espírito Santo e leva isso para outras pessoas também. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Então, minha amiga e meu caro amigo, a sua vida depende de você. Deus te deu inteligência para você pensar, para você avaliar, para você fazer a melhor escolha. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Olha, tá aí. Vocês é que vão escolher me obedecer ou desobedecer. Se vocês me obedecerem, então as bênçãos estarão disponíveis para vocês. Mas se vocês desobedecerem, eu não posso fazer nada, porque eu não obrigo, eu não imponho a minha vontade a ninguém. Mas aqueles que me obedecem, então usufruem os benefícios dessa obediência. Então, minha amiga e meu amigo, a fé tem que estar aliada, associada à inteligência. Eu tenho que raciocinar para que eu possa decidir o que é certo e o que vai me abençoar. Foi o caso da Marília e outras tantas pessoas, os testemunhos que nós temos colocado aqui. Essas pessoas ouviram a palavra de Deus e decidiram colocá-la em prática. E quando fizeram isso, experimentaram as bênçãos que Deus tem para aqueles que obedecem à sua palavra. Então, eu diria que Deus não pode fazer nada na sua vida sem que você o permita. Mas para que você possa permitir que ele venha operar na sua vida, você tem que abrir mão da desobediência, da rebeldia, do pecado, e etc, etc, etc. Essa é a realidade. Não há como você servir a Deus, obedecendo a Deus, e ao mesmo tempo a Baal. Não há como você servir a dois senhores. Você só pode servir a um. E o Senhor da sua vida é que faz a sua vida assim como ela está. Se ela está uma porcaria, é porque o Senhor da sua vida é uma porcaria. Se ela está uma bênção, é porque o Senhor da sua vida é a própria bênção. Só depende de você. Você que faz a sua escolha. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, orientar as pessoas. Claro, aqueles que têm juízo e colocam a palavra de Deus em prática,
esses vão ser abençoados. Os que não têm, a gente não pode fazer nada. Mas vamos orar para todos, para que todos tenham a chance de entender o que Deus quer para as suas vidas. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu